É inútil. Não conseguimos detê-lo. Eu posso resolver isto em 3 minutos. A madrugada ainda mal havia despertado quando o portão principal do prédio da Alveron Tech, uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, refletia o brilho frio das luzes de segurança. A neblina fina de São Francisco escorria lentamente pelos degraus de mármore, criando uma atmosfera quase cinematográfica, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo para observar o que estava prestes a acontecer. O velho Manuel Costa, o porteiro português que trabalhava ali há mais de 15 anos, tomava seu café preto em silêncio. O vapor subia lentamente do copo de papel, misturando-se à névoa, enquanto o som distante dos carros na autoestrada soava como um murmúrio distante. Ele olhou para o relógio, 4h57 da manhã. Dentro de 3 minutos, a rotina de sempre: checar os monitores, registrar o turno e, como de costume, esperar o nascer do sol sobre a baía. Mas naquela madrugada, algo estava errado. Do nada, os monitores de segurança começaram a piscar. Uma linha verde correu pela tela, depois outra, até que todos os sistemas caíram em tela preta. O silêncio foi substituído por um bip constante, frio, metálico, insistente. Manuel franziu o senho, aproximou-se do painel e murmurou: "Estranho, isso nunca aconteceu antes." O telefone interno tocou de repente. "Portaria, Manuel falando." Do outro lado, uma voz nervosa respondeu: "Manuel, os servidores estão caindo. O sistema central parece que está sob ataque." "Ataque? Como assim?" "Cyberataque, homem. Não temos acesso a nada." E a ligação cortou-se bruscamente. O velho ficou imóvel por um segundo. Olhou em volta. Só ele, o som do bip e a escuridão dos monitores. Então, algo se moveu dentro dele. Uma lembrança. No pequeno apartamento que dividia com o filho, Miguel, de 19 anos, havia ouvido tantas vezes o garoto falar sobre segurança digital, firewalls, phishing e todos aqueles termos que ele mal compreendia. Miguel passava noites acordado, com o brilho azul do monitor refletido no rosto, brincando com códigos e redes como se fossem instrumentos musicais. Manuel pegou o celular. "Miguel, filho, desculpa te acordar, mas acho que está acontecendo alguma coisa aqui na empresa." A voz sonolenta do outro lado respondeu: "Pai, são quase 5 da manhã, o que foi?" "Os computadores, todos apagaram, estão dizendo que é um ataque." Silêncio, e então uma mudança súbita no tom de voz do rapaz. "Pai, me ouve, isso pode ser grave." "Grave quanto?" "Grave tipo milhões de dólares. Preciso que você faça o seguinte: conecta o cabo da rede principal no painel azul, aquele com etiqueta Main Server." "Eu? Mas isso é coisa de técnico, Miguel." "Confia em mim, pai, eu te guio, só preciso de 3 minutos." O velho respirou fundo. Lá fora, o vento frio da baía cortava-lhe o rosto, e as luzes do prédio cintilavam instáveis, como se o edifício também respirasse em desespero. Ele abriu a tampa metálica do painel principal, revelando uma floresta de fios e luzes piscando. "Qual deles, Miguel? Tem um monte aqui." "Azul, pai, painel azul, embaixo do switch prateado." "Tá, achei. E agora?" "Agora, conecta o cabo verde da rede de segurança. Rápido." O coração de Manuel disparou. As mãos tremiam, não de medo, mas da responsabilidade que pesava sobre ele. Ele era apenas o porteiro, o homem que abria portas e servia café aos executivos engravatados. Nunca, em 15 anos, tocara em nada importante. E agora, seu próprio filho o estava transformando no elo crucial entre o colapso e a salvação de uma corporação americana. "Tá feito." "Perfeito. Agora, pai, olha para o monitor número 3. "Apagado." "Espera, vai acender em 3, 2, 1. Os monitores começaram a piscar novamente. Linhas de código subiam como chuva invertida, verde sobre preto, enquanto Miguel, do outro lado da linha, digitava freneticamente no teclado do próprio computador em casa. A voz dele era firme, confiante, quase adulta. "Pai, alguém tá tentando invadir o sistema principal da Alveron. Tô vendo o IP, parece russo, mas é disfarce." "Como é que você sabe disso tudo, Miguel?" "Porque eu também já invadi 1 ou 2, para aprender, claro." Manuel ficou em silêncio por um instante. "Miguel, se te pegarem..." "Ninguém vai me pegar, só precisamos de 3 minutos."
A partir daí, o tempo pareceu se distorcer. 3 minutos que duraram uma eternidade. Cada segundo ecoava no silêncio do prédio vazio. O som das teclas digitadas, o bip insistente, o coração do velho batendo como um tambor de guerra. Pai, conecta o roteador auxiliar. O quê? O pequeno com a etiqueta Backup 2. Ok, pronto. Agora puxa o fio amarelo do painô vermelho. Mas isso vai cortar tudo. Confia em mim, é o que eles não esperam. Um estalo. O som das ventiladoras parou. Os monitores ficaram negros. E, de repente, uma única janela se abriu. Connection Restored, Manual Override. Manuel soltou o ar que nem sabia estava prendendo. Miguel, o que aconteceu? Eles desistiram, a defesa voltou a funcionar. Quer dizer que você salvou a empresa? A gente salvou, pai, disse Miguel com uma leve risada. 3 minutos, eu te disse que era o suficiente. Manuel ficou em silêncio. Do lado de fora, os primeiros raios do sol começaram a atravessar as janelas do saguão, tingindo de dourado o chão frio de mármore. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo diferente dentro do peito. Não orgulho, não medo, mas um sentimento novo, de que talvez o filho do porteiro não fosse apenas um menino de computador, mas alguém destinado a algo muito maior. Lá em cima, no último andar, o alarme cessou. Os executivos americanos voltaram a respirar, sem saber que o herói da madrugada não estava numa sala de controle cheia de engenheiros, mas atrás de um balcão de segurança com as mãos calejadas e o coração acelerado. O relógio marcava 5 horas em ponto. 3 minutos. Exatos. E nada jamais seria igual de novo. O sol já havia subido sobre a Baía de São Francisco e o reflexo dourado atravessava as janelas do edifício de vidro da Alveron Tech, espalhando-se pelas paredes, como se quisesse apagar os vestígios do pânico da madrugada. Mas dentro da portaria, o velho Manuel Costa ainda sentia o coração pulsando forte, como se o perigo ainda estivesse à espreita por trás de cada linha de código. Ele olhou para os monitores agora estáveis, piscando em azul sereno. A tela exibia uma mensagem simples: sistema restaurado, nenhum dano detectado. Mas Manuel sabia, aquilo não fora obra dos engenheiros, nem das camadas automáticas de segurança. Fora Miguel, seu filho. Um garoto que nunca terminara o ensino médio, mas que tratava os computadores como se fossem extensões de sua própria mente. O som do elevador o fez erguer os olhos. As portas se abriram com um leve ding e de lá saiu Thomas Reed, o diretor de segurança corporativa, um homem alto, americano, de terno cinza e olhar duro. Costa, chamou ele com voz fria. O que diabos aconteceu aqui esta noite? Manuel limpou as mãos suadas no uniforme e respondeu com humildade. Senhor Reed, houve um problema nos servidores. Tudo apagou de repente. Eu sei disso, Costa. Reed se aproximou encostando as mãos no balcão. A pergunta é, como o sistema voltou a funcionar? Ninguém do time de TI estava online às 5 da manhã. Manuel hesitou. Durante um instante, a verdade e o medo lutaram dentro dele. Se contasse que seu filho invadira o sistema para salvar a empresa, poderia pôr o garoto em risco. Mas mentir para aquele homem era quase impossível. Reed tinha olhos que pareciam atravessar as pessoas. Eu apenas segui instruções. Instruções de quem? Perguntou Reed, franzindo o senho. Manuel respirou fundo. Do meu filho. Silêncio. O diretor o fitou, incrédulo. Seu filho? Você está me dizendo que o filho de um porteiro salvou a Alveron Tech de um ataque cibernético internacional? Sim, senhor, respondeu Manuel, com a voz firme, embora o olhar traísse sua apreensão. Ele me guiou por telefone, disse o que conectar, o que desligar, e em 3 minutos tudo voltou. Reed recostou-se, cruzando os braços. Nome do garoto: Miguel Costa. E onde ele está agora? Em casa, dormindo, eu espero. Reed ficou em silêncio por um momento. Depois disse em tom mais baixo: Traga-o aqui amanhã, às 9 da manhã. Quero conhecê-lo. Manuel assentiu, embora o estômago se retorcesse em preocupação. Ele não sabia se aquilo significava um elogio ou um interrogatório. Enquanto Reed subia de volta, Manuel olhou para o telefone, hesitou e discou o número de casa. Miguel? Pai? O chefe de segurança quer te ver amanhã. Me ver? Por quê? Disse que quer te conhecer. Do outro lado, um silêncio pesado. Pai, você contou o que eu fiz?
Contei, filho. Isso pode dar problema. Eles não gostam que estranhos mexam nos sistemas deles. Eu sei, mas também não gostam de ver suas empresas explodirem em 3 minutos. Do outro lado da linha, o garoto suspirou. Tudo bem, eu vou. Na manhã seguinte, o saguão da Alverontech estava mais movimentado do que nunca. Executivos apressados, barulho de saltos, cheiro de café e metal polido. Manuel, de uniforme azul marinho, aguardava perto do balcão de segurança, enquanto observava o filho entrar. Miguel usava uma simples jaqueta preta, jeans e tênis gastos. O cabelo desgrenhado, os olhos cansados de quem havia dormido pouco. Mas havia algo diferente nele, uma calma inabalável, uma autoconfiança discreta que não combinava com a idade. Reed desceu do elevador e veio direto até eles. "Então você é o pequeno gênio?" perguntou então irônico. Miguel o encarou sem baixar o olhar. "Sou o filho do porteiro, senhor." A resposta, dita com simplicidade e firmeza, pareceu surpreender o americano. "Sabe que invadir o sistema de uma empresa é crime federal, certo?" "Eu não invadi, senhor", respondeu Miguel. "Apenas abri as portas que estavam prestes a ser arrombadas por alguém de fora." Reed o analisou por alguns segundos. Depois virou-se para Manuel. "Seu filho tem coragem e sorte." Subiram juntos até o andar 24, o centro tecnológico da Alverontech. As paredes eram cobertas de monitores, cabos e uma sinfonia de luzes piscando. No centro da sala, uma projeção 3D exibia um mapa global das tentativas de invasão cibernética, linhas vermelhas cruzando oceanos, convergindo sobre os Estados Unidos. Reed apontou para o painel. "Veja, garoto", disse ele, "essa é a guerra invisível que lutamos todos os dias. Hackers, espiões, governos inteiros tentando derrubar empresas como a nossa." Miguel observava fascinado. "E vocês acham que isso é seguro? É por isso que temos pessoas qualificadas." Miguel sorriu de canto. "Qualificadas? Mas nenhuma acordada às 5 da manhã?" Reed lançou-lhe um olhar duro, mas um leve sorriso apareceu em seguida. "Mostre-me o que você fez." Miguel sentou-se diante de um terminal. Seus dedos deslizavam sobre o teclado com a precisão de um pianista. Em segundos, o histórico do ataque apareceu. Ele explicou com clareza técnica como o invasor tentar usar uma falha em um protocolo antigo e como ele redirecionara manualmente o tráfego para um servidor de espelho. Os engenheiros da equipe começaram a se aglomerar em volta, impressionados. Um deles sussurrou: "Ele tem só 19 anos?" Outro respondeu: "E entende mais do que metade do nosso time." Quando terminou, Reed ficou em silêncio por um momento. "Você sabia o que estava fazendo? Sabia que, se esperassem vocês acordarem, seria tarde demais." Reed cruzou os braços. "Você sabe que poderia ser contratado por qualquer empresa com esse nível de habilidade, certo?" "Eu não quero trabalhar para empresa nenhuma", disse Miguel, olhando diretamente para o diretor. "Quero aprender a proteger gente como meu pai, pessoas normais que perdem tudo quando sistemas como os seus falham." A sala ficou muda. Manuel, parado à porta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o orgulho misturado com medo. Reed, porém, manteve o olhar fixo no garoto. "Você é bom, garoto, muito bom, mas também é perigoso. Às vezes, para fazer o certo, é preciso ser perigoso." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido dos servidores. Reed respirou fundo, depois estendeu a mão. "Bem-vindo a Alveron, Miguel Costa. Você começa amanhã." O velho Manuel levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando percebeu, o filho já apertava a mão do diretor. O orgulho o inundou como uma onda quente. Mas por baixo desse orgulho havia algo mais, uma sensação estranha de que aquele gesto simples estava abrindo uma porta muito maior, uma que talvez nunca mais pudesse ser fechada. Lá fora, a cidade despertava e o mundo digital continuava girando, invisível e impiedoso. Mas naquele instante, entre o porteiro português e seu filho, nascia algo maior que um emprego ou um contrato. Nascia um destino. Na manhã seguinte, o ar dentro do edifício da Alverontech parecia diferente, mais frio, mais atento, como se todos ali tivessem ouvido falar do prodígio que, em 3 minutos, salvara a empresa inteira de um colapso digital. Miguel, agora oficialmente contratado como estagiário em segurança de rede, caminhava ao lado do pai até a portaria. O uniforme de Manuel contrastava com o crachá recém-emitido do filho, pendurado orgulhosamente no pescoço. "Nunca pensei ver isso", murmurou Manuel, tentando disfarçar o sorriso.
O nome Costa no crachá de alguém que trabalha lá em cima? Miguel olhou o pai e respondeu com aquele meio sorriso tranquilo. Não é só o nome, pai. É o que a gente faz com ele. O elevador o levou até o andar 24, onde o time de cibersegurança o esperava com curiosidade. Havia sussurros quando ele entrou, olhares que misturavam admiração e ceticismo. Um dos engenheiros, Ethan, o mais jovem da equipe, aproximou-se com um tom provocador. Então é você o garoto do milagre? Miguel sorriu. Milagre é quando você não entende o que aconteceu. Eu só entendi rápido demais. O tom calmo e direto deixou Ethan sem resposta, mas arrancou um leve riso de Clara, a analista de rede sentada ao fundo. O diretor Reed observava de longe, os braços cruzados, medindo cada gesto. Ele não acreditava em sorte, queria ter certeza de que o garoto realmente merecia estar ali e, acima de tudo, queria saber quem o estava observando do outro lado daquela tentativa de ataque. Horas depois, Reed chamou Miguel à sua sala. O escritório era amplo, com vista panorâmica para a Bahia. Uma bandeira americana atrás da mesa e, sobre o vidro, uma frase gravada. In God we trust, everyone else we monitor. Reed girou a cadeira e olhou fixamente para o rapaz. Você sabe que o ataque de ontem não foi casual, certo? Começou ele. Miguel assentiu. Parecia coordenado. O IP que usei de isca não era russo, como o senhor disse. Então, o que era? Um túnel mascarado vindo de Lisboa. O silêncio encheu a sala. Reed se inclinou para a frente. Lisboa? Sim, senhor. E não era só um ataque. Era um teste. Um teste? Alguém queria medir quanto tempo levaríamos para reagir. Reed apertou os lábios, pensativo. Você acha que eles sabiam que temos um português aqui dentro? Miguel olhou para ele sem medo. Acho que sabiam do meu pai. Reed ficou imóvel por um instante. Depois disse lentamente. Miguel, o que você sabe sobre a VectorSec? Empresa de segurança cibernética europeia, teoricamente parceira da Alveron, na prática, concorrente. Exato. Eles foram fundados por um ex-funcionário nosso, que jurou que derrubaria este prédio em silêncio. Miguel abaixou o olhar. Então o ataque veio deles? Talvez. E se veio, eles já sabem o seu nome. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. O som do vento batendo na janela misturava ao zumbido de um laptop aberto sobre a escrivaninha. O quarto era pequeno, cheio de cabos, livros técnicos e uma única foto. Ele e o pai, há anos, em frente ao portão da Alveron, sorrindo como quem nunca imaginou que aquele portão se abriria para eles. Ele entrou nos registros do ataque, cada pacote de dados, cada linha de código, e ali, no meio do log, algo chamou sua atenção. Olá, pequeno gênio! Uma frase escondida dentro de uma string de autenticação. Alguém o conhecia, e alguém estava provocando. O coração acelerou. Ele respondeu, através de um canal seguro que só hackers veteranos conheciam. Quem é você? A resposta veio em segundos. Alguém que sabe mais sobre seu passado do que você imagina. Miguel engoliu seco. Você me atacou? Ataque é uma palavra forte. Pense nisso como um convite. De repente, o monitor piscou. Uma janela anônima abriu-se com coordenadas e uma frase. Se quiser respostas, venha ao Pier 39, amanhã às 22. O garoto ficou parado, o rosto iluminado pela luz fria da tela. Do outro quarto, Manuel tossiu e perguntou sonolento. Tá tudo bem, filho? Tá sim, pai. Só estudando. Mas o tom de sua voz traiu o peso que carregava. Na manhã seguinte, Miguel estava diferente, o olhar firme, mas inquieto. A cada passo sentia o peso de algo que crescia por dentro, uma mistura de curiosidade e medo. No escritório, Reed o observava de longe. Você parece distraído hoje, disse o diretor. Só dormi pouco, respondeu Miguel. Não se esqueça, neste mundo, dormir pouco pode ser sinão de duas coisas, ou culpa ou genialidade. Espero que no seu caso seja a segunda. À tarde, a equipe foi chamada para uma simulação interna de ataque. Era um teste padrão, mas para Miguel, aquilo parecia mais do que coincidência. Reed explicou. Queremos ver como você reage sob pressão. O ataque simulado começa agora.
Em segundos, as telas da sala foram inundadas por códigos vermelhos, alarmes piscando, sistemas caindo, vozes gritando instruções. Miguel se concentrou, as mãos se moveram sozinhas, como se o teclado fosse uma extensão de seus pensamentos. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma janela apareceu na sua tela, a mesma frase da noite anterior. Nos encontramos esta noite, gênio. O coração dele disparou. Reed percebeu. O que foi isso? Miguel respirou fundo. Nada, senhor, só um eco do sistema. Mas dentro dele sabia. Alguém estava brincando com ele, e talvez com a Alveron inteira. Quando o sol caiu e as luzes de São Francisco começaram a dançar sobre as águas, Miguel caminhou em direção ao Pier 39, o ponto turístico que agora dormia em silêncio. O ar cheirava a maresia e ferrugem. Entre os galpões escuros, uma figura o esperava, um homem alto de sobretudo escuro, com sotaque ligeiramente português. "Você veio", disse o homem. "Quem é você?" "Um velho amigo do seu pai." "Meu pai não tem amigos." O homem sorriu. "Talvez não do tipo que ele gostaria que você conhecesse." Miguel se manteve firme. "Foi você quem atacou a Alveron?" "Digamos que eu apenas bati na porta, e você a abriu." "Por quê?" "Porque quero saber se você é realmente quem dizem." "E quem dizem que eu sou?" O homem deu um passo à frente, os olhos brilhando sobre a luz fria do cais. O filho do porteiro que aprendeu a controlar o mundo com um teclado. Miguel ficou em silêncio. O homem continuou. 3 minutos, não é? Foi quanto tempo levou para salvar a Alveron. Mas e se eu te dissesse que, em 3 minutos, também posso destruí-la? O vento cortou o silêncio como uma lâmina. E naquele instante, Miguel entendeu. O verdadeiro ataque ainda não havia começado. A noite parecia ter engolido a cidade inteira. Apenas o murmúrio distante de barcos e o farolete intermitente lembravam que o mar continuava a respirar. O cais do Pier 39 tinha a mesma aparência de sempre. Lojinhas fechadas, lonas trêmulas, o cheiro salgado que sobe da água e mistura com óleo e areia. Mas, para Miguel, o lugar estava impregnado de eletricidade. Cada sombra parecia conter um segredo, cada som um pedaço de código escondido. O homem de sobretudo permanecia parado, as mãos nos bolsos, o olhar fixo. A voz dele tinha a aspereza do tabaco e a cadência de alguém que já passou muito tempo ouvindo o som de teclados em salas mal iluminadas. "Eu me chamo Jorge Almeida", disse ele finalmente. "Talvez você já tenha ouvido esse nome nos corredores da Alveron." Miguel sentiu um frio, como se o vento tivesse levado embora algo dentro dele. Jorge não era um nome qualquer. Era o mesmo sobrenome que aparecera, dias antes, nas conversas baixas dos engenheiros, o fundador da VectorSec, o ex-funcionário que jurara vingança. "Então foi você", falou Miguel com a voz cortada, controlando a raiva que subia. "Você veio provocar." "Não vim provocar, vim ofertar um jogo." Jorge deu um passo e por um instante o olhar ficou suave, quase paterno. "Quero ver até onde vai a tua coragem, rapaz, até onde vai a tua ética e, principalmente, até onde vai o amor que tens pelo teu pai e por aqueles que confiaste proteger." Havia algo teatral na frase, como se o homem falasse de um test drive da alma. Miguel apertou os punhos. "Que tipo de jogo?" "O mesmo que tu venceste na portaria", replicou Jorge com um sorriso que não alcançava os olhos. 3 minutos. Eu te dou 3 minutos para demonstrar em que lado vais ficar. Eu te dou 3 minutos para escolher salvar a Alveron e todos que dependem dela, ou para desvendar um segredo do passado que pode destruir a vida do teu pai." O tempo parou por uma respiração. Manuel, naquela madrugada sem sono, jamais imaginara que o nome dele poderia causar tal tormenta. Jorge sabia. Isso ficou claro como uma lâmina na garganta de Miguel. "Que segredo?", perguntou Miguel num tom que misturava medo e desafio. "Ah, isso é o ponto." Jorge recuou, mantendo a ambiguidade como arma. "Para saber, terás de me seguir. Amanhã, às 10 da noite. Leva quem quiseres, leva teu pai. Ou então, toma uma decisão agora. Ajuda-me a derrubar a Alveron em 3 minutos e eu te dou a verdade, toda ela." Miguel encarou o homem. O mundo parecia girar mais devagar e a voz dele ecoou dentro do peito. 3 minutos. A memória do relógio marcando 5:00, volta e meia explodia em sua cabeça. 3 minutos tinham sido suficientes para salvar antes.
Mas e se fossem suficientes, agora, parar tudo? Por que eu deveria acreditar em você? Miguel disse. Porque eu tenho poder suficiente para fazê-lo, respondeu Jorge. Porque se eu quiser, posso invadir a tua casa dentro de 1 hora e deixar uma mensagem no teu ecrã. O teu pai era mais do que um porteiro. E nesse momento, tu verás a cara das pessoas, tu verás o jeito como o mundo trata um sobrenome ensombrado. O cais, o vento, a água, tudo conspirava para transformar todas as palavras em premonições. Miguel pensou no rosto do pai, as mãos calejadas, a paciência de quem enfrentara anos de descaso e ainda assim sorria para cada pessoa que cruzava a portaria. Manuel não era um herói de manchete, era um homem comum, com a dignidade que a vida insistia em lhe dar. Miguel não queria que nada manchasse isso. Está bem, disse Miguel por fim, a voz firme. Eu vou te encontrar amanhã. Mas se for truque, se fizer mal ao meu pai, eu faço com que te arrependas até o resto da tua vida. Jorge sorriu. Era um sorriso sem humanidade. Espero que sim, menino. Espero que sim. No caminho de volta para casa, os pensamentos de Miguel eram um turbilhão. A cidade, agora iluminada por postes, parecia ter guarda-costas invisíveis. Ele tentou acalmar a mente mexendo no celular, olhando logs antigos, traçando possibilidades. Mas algo o perturbava mais que a ameaça. A sensação de que Jorge não estava apenas testando, estava a manipular as peças de um tabuleiro que incluía o nome do pai. Ao chegar ao apartamento, encontrou Manuel sentado à mesa, a TV ligada no volume baixo, uma chávena já fria ao lado. Quando o velho levantou os olhos, percebeu o rosto do filho, a sombra, o cansaço, a decisão tomada. "O que foi?" perguntou ele. "Encontrei alguém, no pier." Miguel hesitou. "Ele disse que sabe algo sobre teu passado. Disse que quem eu sou pode estar ligado ao que ele quer mostrar." Manuel ficou pálido. Por um instante, o velho parecia recuar décadas, como se a brisa do cais tivesse revivido um tempo que ele enterrara com cuidado. "O que ele quer?" perguntou Manuel em voz baixa. "Quer um jogo, 3 minutos. Ou eu ajudo a derrubar Alveron e ele me conta a verdade sobre ti, ou recuso e vivemos com o risco de que alguém aponte o dedo e diga que tua vida não é do jeito que sempre marcaste." Miguel sentiu as palavras saírem ásperas. Manuel fechou as mãos. As rugas das palmas eram mapas de jornadas passadas. Ele olhou para o filho, depois para o teto, respirou fundo e sorriu com uma calma que escondia tormentos. "Meu filho", murmurou ele, "nunca deixes que o nome de um homem te defina, nem a luz de uma lâmpada defina a noite. Mas se fores a esse encontro, vai com cuidado. Há algo nas palavras desse homem que me lembra um tempo que eu preferi esquecer." Miguel se aproximou e segurou a mão do pai. A sensação foi pequena, mas profunda, 2 gerações ligadas por fios que iam muito além dos cabos de rede. "Não deixarei que te toquem, pai", prometeu. "Promessas são belas, Miguel, mas às vezes é preciso mais que promessas", murmurou Manuel, e a voz dele quebrou por um segundo. Naquela tarde, a Alveron sentiu ondas de insegurança. Pequenos alertos começaram a pipocar nos sistemas, tentativas de sondagem em portas aparentemente inofensivas, um e-mail com anexo contendo um exploit antigo disparado para um grupo de executivos, uma campanha de desinformação que começava a ganhar vida sutil nas redes. Reed chamou uma reunião de emergência. "Alguém está testando-nos", disse ele, com o rosto marcado pela exaustão. "Isso é mais do que uma simples intrusão, é psicológico. Querem que sintamos vulnerabilidade. Querem que alguém pense, se até o porteiro tem ligação com isso, o que mais há?" Miguel acompanhou tudo com olhos clínicos, mas sentiu o peso do que se aproximava. O jogo de Jorge era mais do que um convite, era uma declaração de guerra psicológica. "O que proponho", disse os seus subordinados, voz baixa e controlada, "é um contra-ataque controlado. Vamos criar um cenário falso, um jogo que nós mesmos jogamos. Se alguém quer brincar com 3 minutos, daremos a eles 3 minutos que os enganem." Miguel ouviu naquilo e viu a oportunidade e o perigo ao mesmo tempo. Reed não sabia do encontro que ele havia aceitado, nem sabia que o adversário queria, acima de tudo, observar reações humanas, não apenas entrar e sair como um ladrão digital. No fim da reunião, Reed olhou diretamente para Miguel. "Tu conheces o Pier, certo? Conheces pessoas. Se algo correr mal, avisa-me imediatamente. Não ponhas o teu pai em risco." "Não vou, senhor", Miguel respondeu. Mas dentro dele, o dilema já havia tomado sua forma. Enfrentar Jorge e arriscar revelar segredos do pai, ou recusar e deixar que a sombra do passado pairasse sobre Manuel.
Ao fechar as luzes naquele dia, a cidade parecia respirar em suspenso. E quando Miguel fechou a porta do seu quarto, as linhas entre proteção e traição tornaram-se mais tênues. A promessa de 3 minutos agora pendia sobre eles como uma espada afiada, pronta para cortar laços ou salvar vidas. A noite seguinte chegou como uma sentença. O relógio no pulso de Miguel marcava 21h47 quando ele deixou o pequeno apartamento em silêncio, com o pai dormindo no sofá, o rosto meio iluminado pela luz azul da televisão. Havia deixado um bilhete sobre a mesa. Não se preocupe, só vou conversar, volto logo. Mas no fundo, Miguel sabia que aquela frase era uma mentira piedosa. O ar da cidade estava frio, o vento do Pacífico trazendo aquele cheiro metálico que antecede uma tempestade. Enquanto caminhava em direção ao Pier 39, Miguel sentia o mesmo aperto no estômago de quando estava prestes a hackear um sistema desconhecido. Só que, desta vez, o sistema era humano e o risco era muito mais profundo. Lá, sob a luz trêmula dos postes, Jorge Almeida já o esperava. Sem casaco, sem capuz, como se quisesse mostrar que não tinha medo de ser visto. Pontual, disse ele olhando o relógio. É raro encontrar alguém que ainda respeite o tempo. O tempo é tudo o que eu tenho, respondeu Miguel firme, e quero respostas. Jorge sorriu de canto, acendendo um cigarro. Muito bem, a verdade então. Ele tirou um pequeno pendrive do bolso e o levantou. Aqui está tudo o que quer saber sobre o teu pai, e talvez sobre ti também. Mas antes, quero ver se és mesmo digno de ouvir. Miguel cruzou os braços. O que isso significa? Significa que neste exato momento a Alveruntec está sendo atacada novamente, um ataque real, vindo da Europa. Miguel gelou. Você está mentindo? Não. Jorge tragou o cigarro lentamente. Eu disse que te daria um jogo. Aqui está. 3 minutos. Ou bloqueias o ataque e perdes o direito à verdade, ou deixas que a Alverum caia e finalmente descobres quem realmente és. O coração de Miguel começou a martelar. A voz de Reed ecoou em sua mente. Não ponhas teu pai em risco. Mas e se o risco já estivesse dentro da própria Alverum? Ele abriu o laptop, os dedos deslizando em velocidade quase sobrenatural. As luzes do teclado se acenderam como um palco. Conectei a rede, murmurou. Mostra o log, quero ver o que é real. Jorge sorriu. Já o estás a ver. Na tela, linhas de código começaram a correr, endereços IP, ataques simultâneos. O firewall da empresa caía em fragmentos, como muros implodindo um a um. Miguel fechou os olhos por um segundo, tentando lembrar tudo o que havia aprendido, camadas, protocolos, espelhos falsos. Isso é um distributed attack, murmurou, mas é perfeito demais. Nada é perfeito, respondeu Jorge, exceto a verdade, quando chega. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Thomas Reed observava do centro de controle os alertas surgindo em vermelho. Estamos sendo atacados, gritou Clara. São múltiplos vetores. De onde vem? Não sabemos, mas o ponto de entrada parece ser... Ela parou, olhando a tela. O laptop de Miguel. Reed empalideceu. O quê? Ethan confirmou. O sinal é claro, senhor. Ele está no pier. Reed apertou os punhos. Aquele garoto está jogando com fogo. De volta ao cais, Miguel digitava como se o Pempo fosse uma entidade viva prestes a se extinguir. As ondas batiam nas pilastras de madeira, o som delas se misturando ao ritmo frenético das teclas. 1 minuto já se foi, disse Jorge calmamente. Cala a boca, respondeu Miguel. 2. Jorge olhou o relógio. Ainda achas que estás salvando alguém? Miguel mordeu o lábio. O suor descia pela têmpora. De repente, ele percebeu um detalhe. O padrão dos pacotes de dados se repetia em intervalos idênticos. Uma simulação. Espera, murmurou. Isso não é um ataque, é uma farsa. Jorge o observava, silencioso. Miguel parou de digitar e o encarou. Você criou um ataque falso para me testar. Inteligente, Jorge sorriu. Queria ver se serias capaz de distinguir medo de verdade. E o pendrive? Está vazio, respondeu o homem, jogando-o no ar e pegando de volta. A verdade nunca está num arquivo, está no que carregas dentro. Miguel sentiu a raiva subir. Então tudo isso foi uma encenação? Você me fez vir aqui para nada? Não, rapaz. Jorge aproximou-se, a voz baixa. Fiz para que entendas que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro das paredes que achas proteger.
Que quer dizer com isso? Jorge apagou o cigarro no chão. Pergunta ao teu diretor. Pergunta a Reed o que aconteceu em Lisboa em 2003. Pergunta quem foi o homem que levou a culpa por um código que não escreveu. Miguel congelou. Lisboa, 2003. A data soava como uma lembrança emprestada, uma sombra no passado do pai. Meu pai? Ele era programador antes de ser porteiro, trabalhou para Reed e foi ele quem salvou a Alveron pela primeira vez, 20 anos atrás. Mas Reed roubou o crédito. E quando algo deu errado, foi teu pai quem pagou. Miguel sentiu o chão desaparecer sob os pés. Isso é mentira. Então prova o contrário. Jorge começou a se afastar, envolto na neblina. Só tens de escolher de novo, 3 minutos, ou uma vida inteira de silêncio. O vento soprou forte, carregando as palavras. Miguel ficou parado, o laptop ainda aberto, os olhos fixos na tela, onde o contador regressava em 00. No mesmo instante, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Reed. Volta imediatamente. Temos que conversar. Agora. Miguel fechou o laptop devagar. O rosto dele refletia a mistura exata de choque e determinação. O garoto que salvava Alveron em 3 minutos agora sabia, a guerra que vinha não era digital, era pessoal. E o nome do pai era a senha que todos queriam decifrar. O elevador subiu em silêncio absoluto. Miguel estava parado, o laptop fechado nas mãos, os olhos fixos no número iluminado no painel. 24. Cada andar parecia demorar uma eternidade, como se o próprio edifício quisesse atrasar o inevitável. Quando as portas se abriram, o ar gelado do centro de segurança da Alveron Tech o atingiu como uma lâmina. O ambiente estava tenso, alarmes piscando em vermelho, engenheiros debruçados sobre telas, Clara digitando freneticamente, Ethan ao telefone. E no centro da sala, Thomas Reed, imóvel, de braços cruzados, observava o caos digital à sua volta. Finalmente apareceu, disse ele, sem virar o rosto. Miguel parou a poucos passos. Recebi sua mensagem. O que está acontecendo? Reed se virou, o olhar duro e cansado. Quero que me diga isso. Os logs mostram que a origem do ataque de hoje veio do seu equipamento pessoal. Eu fui atraído, respondeu Miguel, firme, por Jorge Almeida. O nome fez Reed endurecer o maxilar. Ele está vivo, então, e me contou coisas que o senhor precisa me explicar. Reed respirou fundo. Por um instante, a máscara de autoridade se quebrou. Ele fez sinal para Clara e Ethan saírem e a sala ficou apenas com os dois. Sente-se, Miguel, disse, e sua voz agora soava diferente, mais pesada, como se carregasse 2 décadas de silêncio. Miguel obedeceu, mas manteve o olhar firme. Jorge Almeida disse que meu pai trabalhou aqui. Disse que foi ele quem criou o sistema original de defesa da Alveron e que o senhor o traiu. Reed olhou para a janela que dava para o horizonte de São Francisco. As luzes da cidade refletiam nos olhos dele e, por um segundo, parecia ver um homem mais velho, arrependido. Parte disso é verdade, murmurou, e parte é o veneno de Jorge. Miguel não piscou. Então meu pai era programador? Reed assentiu devagar. Sim, Manuel Costa era um dos melhores que já conheci. Trabalhou comigo em Lisboa, muito antes de a Alveron se tornar essa potência. Era engenheiro de sistemas, autodidata, brilhante, mas ingênuo. O nome, Manuel, dito assim, com respeito e dor, fez o coração de Miguel apertar. Reed continuou. Na época, Jorge também fazia parte da equipe. Éramos 3, eu, Jorge e teu pai. Desenvolvemos juntos um código de criptografia militar que depois se tornou a base dos firewalls corporativos. Só que Jorge queria vender o código. Eu e teu pai dissemos não. Ele roubou uma cópia, alterou linhas críticas e provocou uma falha catastrófica. Reed fez uma pausa longa, a voz embargada. A empresa responsabilizou teu pai. Ele assumiu a culpa para proteger a esposa e o filho pequeno. Foi expulso, perdeu tudo e desapareceu. Eu tentei encontrá-lo anos depois, mas ele já estava aqui, nos Estados Unidos, trabalhando como porteiro. Nunca mais falou comigo. Miguel ficou imóvel, a garganta seca. Então, o senhor deixou que ele pagasse?
Ele escolheu pagar, respondeu Reed, a voz tremendo. Disse que preferia ser lembrado como o homem que falhou e não como aquele que delatou um traidor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam, indiferentes ao peso daquela revelação. Miguel passou a mão no rosto, tentando conter a raiva e o orgulho que se misturavam. E agora, Jorge voltou para se vingar? Sim, e usou você como isca. Reed se aproximou, pousando a mão sobre o ombro do rapaz. Ele quer repetir a história, Miguel. Quer que o filho do porteiro leve a culpa outra vez. Miguel olhou o homem nos olhos. Isso não vai acontecer. Horas depois, Miguel voltou para casa. O prédio estava em silêncio, a porta entreaberta. Pai, chamou ele, mas não houve resposta. Entrou com cuidado, a luz da cozinha ainda acesa, a chaleira no fogão fria. E sobre a mesa, o bilhete que deixara antes, agora com uma nova frase escrita embaixo, em caligrafia diferente. A verdade não está na empresa, está em mim. O sangue gelou. Ele pegou o telefone e ligou. O número do pai estava fora de área. Abriu o laptop, conectou-se à rede e rastreou o sinal do celular de Manuel. Um ponto vermelho apareceu no mapa. Antigo armazém no cais, o mesmo onde Jorge o encontrara na noite anterior. O coração de Miguel começou a bater em ritmo de código binário, rápido, preciso, aterrorizado. Pegou o casaco e saiu. O vento no cais era mais frio que na noite anterior. As tábuas de madeira gemiam sobre os passos apressados. Lá dentro, no escuro, apenas uma lâmpada pendurada oscilava, lançando sombras longas pelas paredes úmidas. E no centro, Manuel estava sentado, as mãos amarradas a uma cadeira, a cabeça erguida com dignidade silenciosa. Diante dele, Jorge Almeida observava em silêncio, um tablet nas mãos. "Achei que você não viesse", disse Jorge sem levantar o olhar. "Solta, meu pai", gritou Miguel. 3 minutos, murmurou Jorge sem emoção. "É tudo o que tens para decidir o destino dele." Miguel deu um passo à frente. "O que quer de mim?" "Quero que destruas a Alveron. Aqui está o código de acesso." Ele mostrou o tablet, onde um arquivo piscava em vermelho. "É o mesmo que teu pai escreveu 20 anos atrás. O mesmo que Reed roubou." Miguel ficou sem fôlego. "O senhor está mentindo." "Então lê." Jorge lançou o tablet para ele. "O autor está assinado. MC." Miguel olhou para o pai, que permanecia calado, os olhos marejados. "É verdade?" perguntou, a voz falhando. Manuel respirou fundo. "Eu criei o código, sim, mas não como arma. Foi para proteger. Reed não roubou, salvou o que podia." "Salvar?" Jorge gritou, perdendo o controle. "Ele vendeu, ficou rico com o trabalho do teu pai, e agora vocês dois vivem de migalhas de segurança, enquanto o mundo inteiro usa o sangue dele em suas redes." Miguel tremia, a raiva e a dor se misturavam em turbilhão. O cronômetro no tablet começou a contar. 2h59, 2h58, 2h57. 3 minutos, repetiu Jorge. "Ou destróis a Alveron e libertas teu pai da humilhação, ou deixas tudo como está e assistes o homem que te criou morrer como um esquecido." O som do vento, do relógio e do coração de Miguel fundiram-se num só ruído. O garoto olhou para o pai, depois para o código piscando. Bastava um comando para tudo cair. Mas, de repente, uma lembrança emergiu. A voz de Manuel, dias atrás, calma, paterna. "Nunca deixes que o nome de um homem te defina." Miguel respirou fundo, levantou os olhos e disse: "Eu escolho a verdade, não a vingança." E num movimento rápido, atirou o tablet ao chão, destruindo-o. O som do vidro quebrando ecoou pelo armazém. Por um instante, Jorge ficou imóvel, atônito. Depois, um grito, meio raiva, meio desespero. "Idiota, tu acabaste de condenar o teu pai." Ele sacou uma arma. O reflexo metálico da lâmpada pendurada brilhou sobre o cano. Manuel tentou se levantar, gritando: "Não, Jorge, a vingança não te devolve nada." Mas Jorge já apertava o gatilho. Um disparo. O som seco ecoou como um trovão. A lâmpada balançou e Miguel caiu de joelhos, os ouvidos unindo a visão turva. Mas quando abriu os olhos, viu o pai diante dele. Manuel havia se soltado parcialmente e se jogado no meio do caminho. O velho estava no chão, sangue manchando o uniforme. Miguel gritou. Jorge recuou, em choque. Eu não queria", balbuciou, mas era tarde demais. Miguel segurou o pai nos braços.
Os olhos de Manuel estavam abertos, ainda cheios de serenidade. Filho, sussurrou ele, 3 minutos, às vezes, são o suficiente para escolher quem você é. A mão dele caiu lentamente. O tempo parou. E pela primeira vez, Miguel entendeu o verdadeiro significado daquela frase. O som do disparo parecia ainda vibrar nas vigas do armazém, ecoando por entre as paredes de ferro e madeira como uma lembrança que se recusava a morrer. A lâmpada balançava lentamente, projetando sombras que se moviam como fantasmas sobre o corpo caído de Manuel Costa. Miguel estava ajoelhado, os braços envoltos no corpo do pai, as mãos sujas de sangue. O cheiro metálico misturava-se à maresia que vinha das frestas do cais. Seus olhos estavam secos, duros, fixos, incapazes de aceitar o que a realidade lhe mostrava. Jorge Almeida recuava, a arma ainda tremendo nas mãos. O rosto, antes arrogante, agora era o retrato do pavor. Eu não queria, balbuciou, a voz embargada. Foi instinto, ele se moveu. Miguel levantou o olhar e, naquele instante, algo mudou em seu rosto. A inocência desapareceu. O silêncio foi rompido apenas por 3 palavras, ditas em um tom frio, quase mecânico. Você matou meu pai. Lá fora, o som distante de uma sirene começou a crescer. Jorge olhou para as luzes piscando ao longe. Alguém havia chamado a polícia. Ele deu um passo para trás, procurando uma rota de fuga. Mas Miguel se ergueu. A expressão dele era de uma calma assustadora, o tipo de serenidade que antecede uma tempestade. Acha que pode fugir? Perguntou Miguel, andando lentamente na direção dele. Acha que vai apagar o que fez, como apagou o passado? Escuta, garoto, eu não queria matá-lo. Reed mentiu, ele sempre mentiu. Miguel deu mais um passo. Reed pode ter mentido, mas você puxou o gatilho. Jorge apontou a arma para ele, tentando recuperar o controle. Fica onde está. Atira, respondeu Miguel com voz baixa. Acaba o que começou. O brilho da lâmpada refletiu nos olhos dos dois, um homem quebrado e um filho que acabava de perder o último pedaço de inocência que tinha. Mas Jorge hesitou, a arma começou a tremer. E naquele instante, o som de passos ecoou do lado de fora. A porta foi arrombada. Homens da Alveron Security Division invadiram, armados. À frente deles, Thomas Reed, o rosto coberto de suor, os olhos em fúria. Baixa essa arma, Jorge, gritou. Jorge virou-se, atordoado. Tu criaste esse inferno! E apontou o cano na direção de Reed. Mas Reed foi mais rápido, um disparo seco. A bala atingiu Jorge no ombro, fazendo-o cair sobre as caixas metálicas. A arma deslizou para longe. Reed correu até Miguel, ajoelhando-se ao lado de Manuel. Os olhos do velho já estavam semicerrados. Reed sussurrou com a voz embargada. Manuel, eu sinto muito. O velho abriu os olhos lentamente e um leve sorriso apareceu em seus lábios ensanguentados. Não sinta culpa, Thomas. Apenas não deixe meu filho se perder. E então o corpo ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Horas depois, o cais estava cercado. Ambulâncias, fitas amarelas, jornalistas. O corpo de Manuel fora levado, Jorge Almeida preso, ferido e algemado. Miguel, sentado no banco de uma viatura, olhava fixamente para o horizonte, o sol nascendo sobre as águas, tingindo tudo de laranja e vermelho. Reed aproximou-se devagar, sentando-se ao lado dele. Não há palavras certas para isso, Miguel, disse ele. Ah, respondeu o rapaz, sem olhar. 3 minutos. O quê? Foi o tempo que ele teve para escolher morrer como homem e não como vítima. Reed ficou em silêncio. Miguel virou-se para ele. Quero acesso total aos arquivos da Alveron, todos os de 2003. Miguel. Quero a verdade completa, insistiu firme. Não pela vingança, pelo nome do meu pai. Reed o observou por alguns segundos, depois assentou. Venha amanhã. O que ele começou, você deve terminar. Naquela noite, Miguel voltou ao apartamento vazio. As paredes pareciam mais frias, o silêncio mais pesado. Sobre a mesa, o bilhete com as palavras do pai. Não se preocupe. Ele o pegou, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Em seguida, ligou o laptop.
As luzes da tela iluminaram o rosto pálido e determinado. Ele acessou o servidor oculto da Alveron, aquele que apenas Reed e 2 engenheiros conheciam. Os diretórios antigos apareceram cobertos de poeira digital. Lisboa 2003.zip. Ele clicou. Arquivos de texto, códigos, relatórios internos, conversas criptografadas. E no meio deles, um vídeo. O título: Projeto 3 minutos, protótipo final, M. Costa. O coração dele parou por um instante. Ao abrir o vídeo, a imagem granulada mostrou um homem mais jovem, Manuel, com menos rugas, os olhos brilhantes, sentado diante de um computador antigo. Ele falava para a câmera, em português com sotaque leve. Se alguém estiver vendo isso, significa que falhei em proteger o que criamos. Este código não é uma arma, é um escudo. Um sistema capaz de travar qualquer invasão em 3 minutos. Mas, se cair em mãos erradas, pode destruir tudo em 3 segundos. Se isso acontecer, que meu filho saiba que o que fazemos com nossas mãos não importa tanto quanto o que escolhemos com o coração. O vídeo terminou com a tela preta. Miguel ficou ali, imóvel, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Então, começou a digitar. Código após código, linha após linha. Reescrevendo, corrigindo, aperfeiçoando, transformando o projeto 3 minutos em algo novo, algo que finalmente cumprisse o propósito do pai, proteger, não destruir. Horas depois, Reed recebeu um alerta em seu celular. Sistema Alveron atualizado, protocolo MC ativo. Ele sorriu com tristeza. Ele fez o que o pai começou, murmurou. No amanhecer, Miguel estava diante do portão da Alveron, o mesmo portão onde Manuel havia passado metade da vida abrindo e fechando portas para outros. Agora, era ele quem entrava por elas. O uniforme do pai dobrado nos braços, o crachá pendurado no peito. Quando passou pelo saguão, todos se calaram. Clara se levantou e sussurrou. Ele voltou. Miguel olhou para o teto de vidro onde o sol atravessava em feixes dourados e respirou fundo. Meu pai acreditava que 3 minutos podiam mudar tudo, disse ele, em voz alta, e ele estava certo. O silêncio se transformou em aplausos. Mas dentro dele, Miguel sabia que a história ainda não havia terminado, porque, em algum lugar, entre as sombras da rede, o nome Jorge Almeida ainda pulsava em vermelho. E a guerra pelos próximos 3 minutos estava apenas começando. O novo dia nasceu sobre São Francisco com uma luz pálida, quase tímida. A cidade, ainda sonolenta, refletia o brilho suave do amanhecer nas janelas dos arranha-céus. No alto do edifício da Alverontech, Miguel Costa observava a cidade através do vidro panorâmico da sala de controle, agora em silêncio absoluto. As telas diante dele piscavam em azul sereno, nenhuma ameaça, nenhum alarme, nenhuma linha vermelha. E, no entanto, o peso dentro do peito era mais forte do que nunca. Ele olhou para o relógio. 6 horas. Exatamente 1 hora depois do horário em que o pai havia morrido. No bolso, o pequeno crachá antigo de Manuel Costa, já gasto e riscado, pendia preso a uma corrente prateada. Miguel o apertou na mão, como quem segura uma bússola espiritual. Pai, murmurou em voz baixa, 3 minutos foram suficientes para te perder, mas eu prometo, serão suficientes para te honrar também. O som da porta se abriu atrás dele. Thomas Reed entrou, o rosto cansado, o olhar mais humano do que nunca. Você não dormiu, não é? Perguntou ele. Miguel sorriu levemente. Não consigo. O sistema está limpo, mas eu sinto algo diferente. O quê? Silêncio demais, respondeu. E silêncio, no mundo digital, é como o escuro. Parece paz, mas pode esconder um monstro. Reed se aproximou, colocando um arquivo físico sobre a mesa. Aqui estão os documentos da Alveron, de 2003 a 2005, todos limpos, oficiais, desclassificados. O nome do seu pai está neles. O crédito foi restaurado. Miguel pegou as folhas, mas não as abriu. Ele nunca se importou com créditos. Ele só queria que ninguém usasse o código para ferir pessoas. Reed assentiu. E é por isso que você está aqui. O silêncio voltou. Apenas o zumbido distante dos servidores preenchia o ar. Então Reed disse com tom grave. Jorge Almeida morreu esta madrugada. Infecção no ferimento. Miguel ficou imóvel por alguns segundos.
Sem raiva, sem alívio, apenas um vazio difícil de nomear. Então o ciclo acabou, murmurou. Ou começou, respondeu Reed, porque ele não era o último. Alguém financiava a VectorSec, e agora eles querem o código de volta. Ao meio-dia, Miguel se reuniu com toda a equipe. Clara, Ethan e os demais engenheiros formavam um semicírculo diante dele. Na tela principal, um novo projeto piscava com o nome: MC Firewall 3 minutos para a eternidade. Meu pai acreditava que a defesa perfeita não era aquela que nunca falha, começou Miguel, a voz firme, mas a que se levanta em tempo de reagir. Ele olhou para cada um deles. Nós não podemos impedir o mundo de tentar invadir, mas podemos ensinar o mundo a proteger. É isso que o código dele vai fazer agora. Não será vendido, não será patenteado, será aberto, livre. Clara ergueu o olhar, surpresa. Open source? Sim, confirmou Miguel. Qualquer pessoa poderá usar. Nenhum governo, nenhuma empresa. Só a humanidade. Houve um silêncio. Depois, lentamente, os aplausos começaram. Ethan sorriu. Isso vai mudar tudo. Miguel balançou a cabeça. Vai devolver o que meu pai quis dar desde o início: esperança. À tarde, o saguão da Alveron estava cheio. Funcionários, repórteres, câmeras. Reed subiu ao palco e chamou Miguel. Atrás dele, um grande telão mostrava a imagem de Manuel Costa em preto e branco com a legenda: O homem que acreditou em 3 minutos. Reed pegou o microfone. Há 20 anos, um erro dividiu 2 homens e quase destruiu uma amizade. Hoje, o filho de um deles restitui o nome e o legado de quem foi injustiçado. A Alveron Prec tem a honra de dedicar o novo Sistema Mundial de Defesa Digital ao engenheiro Manuel Costa. Os aplausos encheram o salão. Miguel subiu ao palco, os olhos marejados, mas o rosto sereno. Meu pai dizia que o tempo não serve apenas para medir segundos, mas para revelar quem somos. E que, às vezes, 3 minutos bastam para mudar o destino de uma vida inteira. Ele levantou o crachá do pai. Este crachá pertenceu ao homem que abriria portas para todos, mesmo quando o mundo as fechava para ele. A partir de hoje, ele fica aqui, na entrada principal, para lembrar a todos que humildade e genialidade não são apostos, são irmãos. O público se levantou, aplaudindo de pé. A imagem de Manuel no telão pareceu sorrir sob a luz dourada que entrava pelos vitrais. Mais tarde, sozinho, Miguel caminhou até o portão principal, o mesmo portão onde tudo começara. O vento do entardecer soprou, levantando o cabelo dele. Colocou o crachá do pai num pequeno suporte de vidro ao lado da cabine da portaria, onde uma placa nova havia sido fixada. Manuel Costa, o homem que salvou o mundo em 3 minutos. Miguel sorriu levemente, enxugou uma lágrima e olhou para o céu. As nuvens pareciam mover-se lentamente, como se o tempo respeitasse aquele instante. E foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem anônima. Apenas uma linha. O verdadeiro código ainda não foi revelado. J.A. O coração de Miguel acelerou. Ele olhou novamente para o prédio imenso à sua frente, reluzente, poderoso, cheio de segredos. E pela primeira vez não sentiu medo. Apenas propósito. Fechou o laptop, respirou fundo e murmurou: 3 minutos, é tudo o que preciso. E quando começou a andar, o reflexo do pôr do sol envolveu a cidade num brilho dourado, como se o tempo finalmente tivesse parado por um instante, para honrar o homem que havia provado que até o menor dos gestos pode mudar o mundo.